A pesquisa Genial Quest, estimulada para o primeiro turno das eleições presidenciais, mostra Lula, do PT, em primeiro lugar, com 44% das intenções de voto. Bolsonaro, do PL, se mantém em segundo, com 34%. Ciro Gomes, do PDT, tem 7% das intenções. Simone Tebet, do MDB, vem em seguida, com 4%. Felipe Dávila, do Novo, e Soraya Tronic, do União, são os últimos candidatos pontuando, com 1% das intenções de voto cada. Pablo Marçal, do PROS, Vera Lúcia, do PSTU, Sofia Manzano, do PCB, Léo Péricles, do UP, e Constituinte Emael, do DC, não atingiram 1%. Intenções de votos brancos, nulos e eleitores que não vão votar somam 4%. Eleitores indecisos são 5%. Para um eventual segundo turno, as intenções de voto apontam que Lula ganharia as eleições de 2022 com 51%. Bolsonaro marca 39% das intenções nesse cenário. Votos brancos, nulos e pessoas que não vão votar são 7%. 3% dos eleitores estão indecisos. A pesquisa Genial Quest apurou ainda qual avaliação os eleitores fazem do governo de Jair Bolsonaro. 39% avaliam o governo negativamente, 32% fazem uma avaliação positiva, 26% consideram regular e 3% não sabem ou não responderam. Sobre esse assunto, eu quero chamar agora o Pedro Bonenberg para conversar com a gente ao vivo. Pedro, uma ótima noite para você. Olha, as pesquisas que saíram ainda não retratam o último dia 7. O que podemos destacar destes números, Pedro? Uma boa noite. Elias, ótima noite para você e para quem nos acompanha. Olha, Elias, estamos a 24 dias das eleições nesta quinta-feira. Então, apesar de as pesquisas terem sido feitas aí antes, principalmente essa da Quest, que a gente vai falar agora antes do dia 7 de setembro, algumas coisas já podemos falar sobre esse levantamento. Bom, a distância entre Lula e Bolsonaro é de 10 pontos nesse levantamento, o que significa para Bolsonaro que as ações que ele tem adotado até então não estão surtindo o efeito desejado, né, de reduzir essa distância entre os dois candidatos. E significa para Lula uma outra coisa, que ele que pretendia e tentava propagar essa bandeira com seus eleitores, essa bandeira sobre ser eleito em primeiro turno, esse sonho do petista também vai ficando cada vez mais distante. O que está se desenhando, Elias, é que teremos sim um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. A polarização tem vencido a terceira via. Para a gente colocar na ponta do lápis, para quem nos acompanha, terceira via somando Ciro Gomes, Simone Tebet, também o Felipe Dávila e a própria Soraya, tem apenas 13 pontos, somando todos esses 4 candidatos. Então, na linguagem dos jovens, né, terceira via que parece ter flopado, ou seja, não desenvolveu uma candidatura competitiva para concorrer com os dois principais nomes nesse momento, Lula do PT e Bolsonaro do PL. Agora, alguns destaques podem ser feitos nesse momento. Primeiro, é a primeira vez nessa pesquisa da Quest que Bolsonaro está à frente de Lula no estado de São Paulo. A pesquisa demonstrou que está um ponto à frente nesse momento, ainda dentro da margem de erro, mas que já mostra no estado paulista uma mudança de cenário, pelo menos nesse momento. Uma boa notícia para a campanha de Bolsonaro. Outra questão que é apontada pelo levantamento é que os auxílios feitos por Bolsonaro, especialmente a ampliação do Auxílio Brasil, isso não tem sido refletido no levantamento. Essa pesquisa já mostra que 60% atribuem a Bolsonaro a responsabilidade pelo aumento desse auxílio, só que 90% dos eleitores avaliaram essa mudança como uma medida eleitoreira, ou seja, algo apenas devido ao caráter das eleições, mostrando uma consciência bastante importante por parte dos eleitores. Outra questão, Elias, bastante relevante é a do voto feminino. A gente vem falando sobre isso bastante por aqui, que Bolsonaro tem esse calcanhar de Aquiles. 60% das mulheres rejeitam Jair Bolsonaro, de acordo com a pesquisa da Quest, algo bastante significativo. E Lula tem então a vantagem de 15 pontos sobre Bolsonaro nesse quesito, vencendo então de 45 a 30 pontos.
Agora o desafio de Bolsonaro é tentar reduzir então a rejeição dele, é o principal desafio sem dúvidas da candidatura de Bolsonaro. Enquanto isso, Lula tem como principal meta até o final dessa campanha conquistar o voto dos evangélicos. É o público que Bolsonaro lidera com maior vantagem nesse momento. A vantagem de Bolsonaro é de 53 a 26 pontos, ou seja, 33 pontos nesse momento, de acordo com a pesquisa. Bolsonaro continua sendo o candidato à reeleição com a maior rejeição desde que o Brasil foi redemocratizado. Para você ter ideia, Fernando Henrique Cardoso tinha rejeição de 16%, Lula teve de 18%, Dilma chegou a 27% e Bolsonaro tem nesse momento 29%, algo impressionante para um candidato à reeleição. Lula e Bolsonaro no segundo turno. Segundo a Quest, teremos uma vitória do petista por 51% a 39%. Último fato para a gente destacar para o nosso telespectador. 2 debates foram confirmados até o primeiro turno. No dia 24, a CNN e o SBT devem promover um debate entre os principais candidatos e depois a TV Globo, poucos dias antes do primeiro turno, antes da votação. 2 debates importantes e que podem sim mudar alguma coisa, mas pela polarização, pelos níveis de rejeição e até pelo medo da volta de Lula ou pelo medo da volta de Bolsonaro, que nós já falamos por aqui, Elias, fica cada vez mais desenhado um cenário estável, de que não devemos ter tanta mudança até o dia da votação, Elias. Com certeza, Pedro, é uma eleição que vai se decidir principalmente pela taxa de rejeição dos candidatos. Muita coisa ainda tem para acontecer e nós vamos, claro, estar sempre anunciando a você, nosso telespectador. Pedro, obrigado pelas informações.